Olá, tudo bem? Sou o Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Seja bem-vindo ao estudo da Bíblia, a série A Plenitude do Evangelho. Estamos aqui na tarde de sábado para falar de um assunto, dar continuidade ao tema o sábado do Senhor. Não deixe de compartilhar nossos vídeos. Também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um like e deixe também seus comentários. Se inscreva nas nossas redes sociais e temos o prazer de responder os seus questionamentos. No estudo anterior, nós vimos como que Deus estabeleceu o sábado. Estudamos que o sábado foi estabelecido na criação. Que Deus, ao criar todas as coisas, no sétimo dia descansou e ali ele pôde se relacionar com seus filhos, à sua imagem e semelhança. Nós vimos também que o sábado ele foi instituído com o propósito de relacionamento. Relacionamento entre Deus e o homem e entre o homem e seu próximo. Também com o propósito de fortalecer os laços familiares. Vimos também que Jesus, em João, de acordo com João capítulo 15, que Jesus guardou os mandamentos de Deus, também guardou o sábado. Lá em Lucas capítulo 23, versos 54 em diante, nós estudamos e lemos o seguinte: era o dia da preparação e começava o sábado. Aqui está no contexto da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, a qual Jesus ele foi sepultado. E aí o evangelista Lucas ele continua a sua narrativa dizendo o seguinte: era o dia da preparação, a sexta-feira à tarde, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Percebe que as pessoas, os seguidores de Jesus, mesmo após a morte do seu mestre, continuaram a guardar os mandamentos de Deus e também o sábado. E aí eu pergunto, quando que o sábado deixou de ser guardado pelos cristãos? Em que época? E em qual situação? E qual o significado do sábado? Essas e outras perguntas nós vamos responder no estudo de hoje. Impressionante a forma pela qual Deus apresenta o povo de Deus no tempo do fim e qual a característica desse povo. Você vai se impressionar. Meados do quarto século, o imperador Constantino, ele se integrou ao cristianismo com o propósito de unir, de estabilizar o seu reino entre cristãos e pagãos. Uni-los para fortalecimento do seu reino. No entanto, que as práticas pagãs ele trouxe para o cristianismo. As doutrinas, as cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e culto cristão. Percebe? Com o tempo, os cristãos passaram a utilizar o mesmo local de adoração dos pagãos. Os mesmos templos foram adaptados, entre aspas, para adoração ao Deus verdadeiro. Não deixando, não removendo as imagens pagãs. Com isso, o cristianismo ele foi sendo manchado, modificado as suas doutrinas e tradições. E na metade do quarto século, Constantino baixou um decreto, dando ordem para que guardassem o domingo como um dia festivo, tanto para cristãos quanto para pagãos. Os pagãos reverenciavam o dia do sol, que é o domingo, e os cristãos passaram a honrar também este dia. Então os cristãos já guardavam o sábado e passaram também a guardar o domingo como um dia festivo. Porém, o sábado era um dia qual não se podia fazer
festas. Não era um dia tão feliz, porque para muitos era um fardo guardar o sábado, sem perceber a essência do sábado. Muitos perderam a essência do sábado e passou a ser um fardo guardar o sábado. Porém, o domingo era um dia de festa, um dia de alegria, né? Um dia de muitos banquetes. E o domingo passou a ser um dia agradável e o sábado um dia meio que fechado, né? Um dia sem graça. Um dia onde só iria na igreja, um dia sério, fardo, um dia pesado, sabe? As pessoas não viam a hora de terminar o sábado para entrar o domingo, um dia de festa, onde se reuniam os amigos, os parentes, para festejar, para comer, para banquetear. Você, que dia você preferiria guardar? Vamos ser sinceros. Com certeza, o domingo. E aí então o domingo passou a ser um dia mais desejável. As pessoas passaram a guardar o domingo com mais alegria, com mais entusiasmo. E o sábado passou a ser um dia um pouco mais esquecido. Olha só que interessante. Um dia esquecido. E até que então o domingo passou a se tornar oficial. Da metade do quarto século em diante, Constantino decretou o domingo como um dia oficial de festas, um dia oficial de guarda. E o sábado passou a ser esquecido. Mas olha só, Êxodo capítulo 20, verso 4. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, aliás, o verso 8. Olha o que diz o mandamento do sábado. Lembra-te. Deus começa com essa palavra, lembra-te. Olha que interessante. Porque a partir do quarto século, o povo passou, os cristãos passaram a se esquecer do sábado. E Deus diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nem o empregado pode vir na minha casa e fazer nenhum trabalho. Ninguém, nada. Que é um dia a qual você se desliga das coisas do mundo, tem o tempo todo para estar em comunhão com Deus, para se relacionar com seus amigos, com sua família, com seus filhos, com a esposa, com o esposo. Você entende o propósito de Deus? Não é simplesmente guardar o sábado, deixar de trabalhar, mas você ter tempo para se dedicar, para se relacionar com Deus e também com o seu próximo, com a sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, para preservar os laços, para fortalecer os laços. Esse é o propósito do sábado. Por isso que é uma bênção. Por isso que Deus abençoou esse dia, para que todos que guardem esse dia sejam abençoados, para que as famílias sejam abençoadas também. Qual o propósito do sábado? Qual o significado do sábado? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20. Livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Olha o que Deus diz a respeito do sábado. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. O sábado identifica quem é o povo de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Não é outro dia, não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, nem a quinta e nem a sexta. É o sábado. O sábado é o dia que identifica se você serve a Deus ou não. Lembra que nós lemos lá em Tiago, capítulo 2?
Se eu guardar toda a lei, mas se eu deixar um preceito, um mandamento sem guardar, é a mesma coisa que eu não estiver guardando nenhum mandamento. E a palavra ainda diz: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Como que a palavra é única? Como que os princípios são únicos? Não existe um princípio aqui, depois lá na frente Jesus quebra esse princípio e coloca um outro princípio. Princípio é princípio. Eles regem por toda a vida. Os mandamentos de Deus foram instituídos lá no Éden, lá no princípio, e regem a vida de todo ser humano. Porque em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz o quê? Guardai os mandamentos de Deus, porque é dever de todo o homem. Não diz que é dever somente do judeu, do grego, do romano, todo homem. Tem um texto que eu gosto muito, que é Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. Como guardar o sábado? Esse texto nos mostra a essência do sábado. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Percebe que o sábado não foi feito, não foi criado por Deus para que nós venhamos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele e com o nosso próximo. Preste muita atenção agora. João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus criou todas as coisas, diz aqui João. Jesus também fez o sábado. Jesus criou o sábado. Acompanhe comigo. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte, verso 28, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, Ele é o Senhor do sábado. Ele que fez o sábado. E quando Ele esteve aqui na terra, Ele ensinou as pessoas como guardar o sábado. E muitos não compreendiam. Muitos guardavam dentro de si os costumes farisaicos. E quando Jesus veio para ensinar o que estava errado, Ele veio corrigir, muitos o criticavam. Porque Jesus ele veio para amar, para fazer o bem, para mostrar como que se guarda o sábado. E muitos criticaram porque ele estava transgredindo os preceitos, os costumes judaicos. Sendo que ele veio ensinar como se cumpre a lei, como que se guarda o sábado. Por quê? Porque ele é o Senhor do sábado. Ele que fez, ele que criou, abençoou e santificou o sábado. Então ele sabe qual é a essência do sábado. Ele veio transmitir essa essência para todos nós. E devemos seguir o seu exemplo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de Apocalipse conta a trajetória do povo de Deus, da igreja de Deus, a grande batalha, o final da batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre a igreja e Satanás. E o capítulo 12 nos diz algo interessante. O verso 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Ou seja, Satanás, que é representado pelo dragão, irou-se contra a igreja, que é a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, com os últimos fiéis, os últimos cristãos antes da volta de Jesus. Satanás ele foi pelejar contra esses.
os cristãos fiéis, os que guardam, olha só a característica desses fiéis a qual Satanás irou-se e foi pelejar contra eles. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás irou-se contra os últimos fiéis no tempo do fim. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você compreende? Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, Satanás não está irado, porque não faz a vontade de Deus. Capítulo 14 de Apocalipse, verso 12. Olha só. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Entre aqueles que vão perseverar até o fim, são os que guardam os mandamentos de Deus. Quem não guarda os mandamentos de Deus não vão ser fiéis até o fim. Não serão perseverantes. Agora vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 20, verso 11. Nós lemos já que o verso 8 em diante, Deus fala da guarda do sábado, que Ele santificou, abençoou, separou, né? E olha só o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E guardar o sábado? Porque Deus em 6 dias fez toda a criação e ao 7º dia descansou. Você entende agora por que no primeiro estudo nosso nós falamos sobre a criação? O sábado, ele é um memorial da criação. O sábado revela quem é o Deus a qual nós servimos. É o único sinal que identifica o meu Deus. O Deus Criador é o sábado. O sábado, portanto, é um memorial que identifica o povo de Deus e quem é esse Deus. Muitos cristãos, infelizmente, tentam buscar textos bíblicos para justificar que o sábado foi abolido. Tentam de várias formas justificar que não é necessário mais guardar o sábado, como se o sábado fosse algo ruim para o ser humano, como se o sábado fosse algo prejudicial. Deus criou o sábado como um presente para o ser humano, uma bênção. Como que cristãos podem reunir textos bíblicos para justificar, deixar de receber algo que é uma bênção? Infelizmente tem muitos e muitos que se dizem cristãos que tentam argumentar para que as pessoas não guardem o sábado, não sejam abençoadas por Deus, para que suas famílias não sejam abençoadas por Deus. Portanto, não há evidência alguma que o sábado ou os mandamentos de Deus foram abolidos. Eles permanecem em vigência. Todos nós devemos obedecer para que possamos ser abençoados por Deus. Observa que em todos os textos bíblicos que nós lemos, eles se completam. Eles se completam. Não há incoerência. A Bíblia toda não tem incoerência. O que Deus estabeleceu como princípio, eles permanecem. Não devemos pegar textos isolados para tentar quebrar um princípio. Portanto, meu querido, minha querida, experimente guardar o sábado, independente da sua religião. Eu conheço muitos cristãos de diversas religiões que guardam o sábado e são abençoados por Deus. Guarde o sábado também e receba a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.